Nós vamos ler o livro de Amós, na versão NAA. Amós, capítulo 1, a partir do versículo 3, é o enfoque bíblico dessa noite. Amém? Abriu aí? Uma leitura um pouco grande, mas dá para ler. E eu peço que os irmãos acompanhem com atenção, tá bom? Muita atenção. Está escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Repita comigo: 3 transgressões. 4. Porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael. Repita comigo: porei fogo. O fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Avém. E o que tem o cetro de Bet-Eden, o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Repita comigo: 3 transgressões. Não. 3 transgressões. 4. Isso aí. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá suas fortalezas. Repita comigo: fogo que consumirá. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Repito novamente: 3 transgressões, 4. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro. Repitam: fogo. Fogo que consumirá suas fortalezas. Versículo 11, já estamos acabando. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Repitam: 3 pecados. 4 pecados. Porque perseguiu o seu irmão com espada e não teve nenhuma compaixão dele. Sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Amém, meus amados? Vou parar por aqui. O profeta Amós, ele era um simples pastor de ovelhas que recebeu de Deus visões. Visões acerca de algumas nações vizinhas. Aqui nós lemos apenas 3, mas se a gente continuar analisando o restante desse capítulo 1 e o início do capítulo seguinte, nós vemos que ele profetizou para 6 nações que eram vizinhas a Israel e Judá. E ele não parou por aí, ele profetizou também contra Israel e Judá. Nós vemos que o pecado era variado. Damasco, por exemplo, que ficava lá em cima, lá no norte, eles feriram o povo de Gileade. Gaza, que era o território filisteu, que ficava ali, a sudoeste do território de Judá e de Israel, eles venderam o povo como escravo para Edom. Nós vemos que Tiro, eles venderam o povo como escravo e quebrou a aliança de amizade. Porque Tiro tinha um rei há muitos anos atrás, o rei Irão, que era amigão, era brother do rei Davi e era brother de Salomão. A descendência dele quebrou esse pacto de aliança e fez maldade. Nós vemos que Edom parece que era o que mais repetiu aqui, né? Estava sempre envolvido em alguma treta. Mas Edom, no versículo 11, eles tinham violência.
de todo tipo, escravidão, matança. Amon, no versículo 13, fala também de uma violência, fala que eles rasgaram o ventre das mulheres grávidas, aborto. Nós vemos que Moabe, no capítulo 2, no versículo 1, desprezou a dignidade humana. Eles queimaram os ossos do rei. Então, foram muitos pecados citados aqui. Muitos. Mas a verdade é que esses se destacaram. Porque o que eu li e pedi para os irmãos repetirem, é que Deus tinha contra eles um acúmulo de pecados. Eu já ensinei, os irmãos estão cientes, que de fato existem pecados superiores, que são terríveis. A violência, o aborto, a escravidão, a não dignidade, a vida humana, esses estão lá em cima. Mas a Bíblia diz que cada uma dessas nações tinham pelo menos 3 ou 4 transgressões não arrependidas e consumidas dia após dia. E foi por esse o motivo que Deus enviou o simples pastor de ovelha, Amós, que se tornou um grande profeta, para predizer que Deus enviaria fogo. E existem 2 tipos de fogo. O fogo que elimina as impurezas, que leva ao poder, que é o fogo que nós vemos lá nos Pentecostes, capítulo 2, que desceu sobre ele línguas repartidas como fogo. Esse fogo é maravilhoso, é esse fogo que nós pedimos na nossa adoração. E existe o fogo que a Bíblia diz que é o fogo do Deus destruidor. É o fogo de justiça, de juízo. A gente vê muito bem exemplificado na vida do profeta Moisés. Ele era um profeta, ele era um líder, um legislador, o cara era tudo. E ele teve 2 experiências marcantes com fogo e distintas. A primeira vez que ele viu o fogo de Deus foi na sarça ardente. E a Bíblia descreve que essa sarça era um fogo que abraçava, entrava, mas não consumia aqueles galhos, aquela árvore. Ele teve acesso ali ao fogo do Deus que compreende, que purifica, que se revela poder. Mas lá no Sinai, Deus se apresenta a ele novamente como fogo, mas a Bíblia deixa claro, dessa vez era um fogo consumidor. Porque naquela ocasião de início, Moisés precisava do poder de Deus para libertar o povo que era escravo no Egito. Quando ele estava no Sinai, no capítulo 33, o povo já estava livre e o povo lá embaixo estava pecando. Então Deus se apresentou em fogo consumidor. Então nosso Deus, ele manifesta 2 tipos de fogo. Amém? Os irmãos estão entendendo? E esse fogo aqui, meu irmão, o fogo que o profeta Amós declara que Deus enviaria sobre essas nações, não é o tipo de fogo que você e eu queremos receber. Não é o fogo que nós cantamos, como nós cantamos aqui, né? Derrama esse fogo sobre nós, o fogo dos seus olhos. Não. Você não é louco de pedir um negócio desse. Porque é um fogo de justiça, de ira santa, que ele derramou sobre esses povos, varrendo esses povos da terra, e levando inclusive o seu próprio povo, Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, para o exílio. Israel primeiro para a Síria, Judá por último para a Babilônia, por causa dos pecados acumulados. Meus amados, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite é como não acumular pecados, para a gente não conhecer essa parte fulminante do fogo de Deus, que é o fogo de justiça e de ira. Porque você pode ser povo, você é povo, você pode ser filho, você é filho. Mas se você tiver muitos pecados acumulados, não confessados, não arrependidos, e vivendo com ele dia após dia, meu irmão, você está sujeito ao fogo de Deus. Porque enquanto a gente está na presença do Senhor, a gente infelizmente vai pecar. Então nós temos que rasgar o nosso coração, clamar a Deus por arrependimento, e Ele vai nos purificar de toda impureza, e Ele vai nos ajudar, nos levantar, e vai enviar pessoas, líderes, pessoas mais experientes para caminhar conosco. Mas se a gente resolve ocultar os nossos pecados e viver no erro, tem uma coisa que Deus não tolera nem um pouco, que é o pecado. O Deus Pai rasgou o Deus Filho por causa do pecado. E a Bíblia diz que isso foi bom aos olhos de Deus. Não porque, obviamente, Jesus foi morto,
mas porque ali foi estabelecida a justiça de Deus contra o pecado. Perceba, nosso Deus, segundo Hebreus 12, é fogo consumidor. Eu não quero estar diante desse Deus, você quer? Tem alguns aspectos do nosso Deus que é só para os ímpios. E se a gente se posicionar de maneira equivocada, a gente se torna ímpio e recebe isso. Então tá, beleza, que eu entendi a seriedade. E como que eu faço então para não acumular pecados? Como que eu faço para não estar contra esse Deus e estar sujeito ao fogo da destruição dele? Vamos analisar algumas questões nessa noite, meus irmãos. A palavra de Deus nos mostra algumas maneiras. Primeiro, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pensar sobre. Vou precisar muito da sua ajuda, tá bom, Carla? Eu vou citando, você vai abrindo por gentileza. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu quero que os irmãos reparem no seguinte. Quando nós sabemos que devemos realizar um bem e não fazemos, nós estamos pecando. E a Bíblia pede para a gente analisar, conjecturar, pensar muito bem em cada atitude. Tem uma frase que a minha esposa diz, eu acho muito engraçado, né? A gente tem que ser intencional. Eu acho engraçado essa palavra, intencional. Mas é isso mesmo. Toda a nossa atitude aqui nessa terra tem que ser muito bem pensada. Porque se a gente se posicionar levando uma vida, como diz o cantor secular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sem entender a responsabilidade do posicionamento, das nossas atitudes, das consequências do que fazemos e deixamos de fazer, meu irmão, a gente está sujeito a pecar. Muita gente não sabe, mas pecar não é só aqueles pecados de ação, que é fazer algo. Mas o fato de você deixar de fazer algo bom, uma boa obra, se torna também um erro. Eu já contei para vocês muitas vezes histórias de vacilos meus nessa área, pecados meus nessa área. Eu lembro um dia que eu estava passeando lá em Viçosa, passou uma menina chorando do meu lado, assim, uma jovem. Aquilo ali me impactou, né? E eu falei assim, rapaz, eu preciso conversar com ela, oferecer alguma ajuda, dar uma palavra de Deus para ela. Eu não sei, meu irmão, eu senti que era algo espiritual. Eu senti um impulso de falar de Jesus para ela. E aí eu pensando, será que eu falo ou não falo? Digo ou não digo? Quando eu tomei coragem, olhei para trás, cadê ela? Sumiu, já tinha virado esquina, não sei para onde ela estava. Eu perdi essa oportunidade. Meu irmão, isso tem, 8 anos, até hoje eu lembro disso. Nitidamente o rosto dela chorando. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que ela tenha encontrado uma mensagem, um porto seguro ali, de algum cristão. Porque ela poderia ter sido salva naquela tarde. E eu deixei de agir. Mas eu confessei esse pecado a Deus e eu tento não deixar errar, vacilar nisso novamente. Eu lembro que pouco tempo depois disso, se eu não me engano, acho que foi pouco tempo depois disso, eu estava andando na rua, passou um senhorzinho. E aí, me veio também uma vontade de falar algo para ele. E mesmo com vergonha, eu falei, não, dessa vez não. Eu fui lá e falei. E eu falei, conversei um pouco com ele, falei quem eu era, fiz uma oração para ele, ele emocionou, falou que estava precisando daquilo, e vida que segue. A gente tem que aprender com os nossos erros, meus irmãos. E entender isso, que se a gente está num lugar, se você está na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, você não está à toa, é para você fazer diferença. E eu entendo, de verdade eu entendo. É muito engraçado, né? Que aqui no nosso meio, isso eu nunca vi isso. Só tem 2 grupos de pessoas, né? Melancólico e fleumático. Só tem gente tímida, quieta. Você já parou para pensar nisso? O único que vai para frente aqui sou eu. E eu entendo de verdade a personalidade de vocês. Mas isso não pode ser um impeditivo de vocês se posicionarem e fazer o bem. Não pode, meus amados. Deus chamou nós, todos nós, para sermos pregadores da justiça. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Então, por mais que você é tímido, você precisa atrair pessoas para Cristo. E aí você pode ter suas estratégias dentro da sua timidez. E a estratégia mais comum é seus colegas. Colegas de escola, colegas da vida. Convidar eles para a célula, convidar eles para o culto. Só isso. Já é um primeiro passo muito bom. Não é só isso, né? Depois você tem que progredir, mas é o mínimo.
Infelizmente, às vezes eu vejo que vocês não fazem nem o mínimo, meus irmãos. Sabe, a gente está nessa terra e a gente tem que lidar com os mundanos dessa terra, os ímpios dessa terra. Tem umas religiões, né? Lá nos Estados Unidos tem os Amish, tem os Mormons de uma certa maneira também, que eles vivem separados, os Amish principalmente. Eles vivem separados, são uma seita cristã que está esperando o retorno de Jesus, e eles moram em vilas, sem tecnologia, como se eles estivessem nos anos, 1400, o cara tem esposa, 30 filhos, vive tudo em uma vila só, com várias famílias diferentes, não pode ter contato com as outras pessoas são caídas, só está esperando Jesus chegar. E a maneira de propagar o evangelho é fazendo filho e contando para eles a história de salvação. Verdade. A melhor maneira de fazer discípulo é ter um filho. Mas isso não é espalhar as boas novas. Espalhar boas novas é salvar aqueles que estão perdidos. Jesus falou que ele veio curar os que precisam de médicos, não os que são sãos. Então a gente não pode viver numa vila, sabe? Enquanto eu contava essas histórias, né, desses Amish, desse pessoal, dessas seitas cristãs lá dos Estados Unidos, você fala, nossa, que loucura. Mas a gente vive igual. A gente gosta da nossa vilinha aqui, né? Nossa comunidadezinha aqui, ir para célula, ir para o ponte, nossa galera, rir um bocado, ir lá para o acampamento, jogar uma bola, só nós. Mas cadê os outros? Cadê os outros? Qual foi a última vez que você convidou alguém para o ponte, ou para a célula, ou para o culto? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém, meu irmão? Aquele que sabe que deve fazer, não faz, comete pecado. Pense nisso. Então o primeiro ponto é pensar, meu irmão. Pensar bem nas suas atitudes. Não viva a sua vida a seu bel prazer. Você crucificou a sua carne em Cristo Jesus. Quando você aceitou Jesus e foi batizado, morreu o velho homem, nasceu outro. Agora é Cristo que vive em você. Sua vida, seus projetos, suas metas, é só Jesus. Meu irmão, evangelize. E não é só isso. Se posicione, cometa as boas obras de Jesus. Faça essas boas obras. Senão você vai estar pecando. Então, a primeira maneira de não acumular pecado, porque essa aqui acumula, viu? A gente vai viver a nossa vida e vai acumulando. A gente nem sabe? E está acumulando pecado. Se a gente viver uma vida acumulando pecado, igual eu tenho dito, uma hora Deus vai estabelecer juízo dele entre nós. Então, faça o bem, meu irmão, faça o bem. Segundo, cortando o desejo. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Kerlon. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Olha lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Repitam, cobiça. Própria cobiça. Repitam. Isso. Quando esta o atrai e seduz. Próximo versículo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim, antes de eu entrar na cobiça, né, na sedução, antes de eu entrar no assunto do desejo, eu quero que os irmãos reparem ali, o pecado gera a morte. Quando a gente vai pregar a graça, muitas vezes a gente fala, não, pecou, pede perdão. E acaba diminuindo o pecado, meu irmão. Mas eu quero, nessa noite, que você saia daqui entendendo o peso do pecado. Deus não tolera pecado. O pecado leva à morte. A morte, a destruição. Você vai conhecer uma face de Deus que aquelas pessoas que vão estar no inferno vão conhecer. A gente pensa, né? Não, Deus vai estar no céu, no inferno lá é o capeta. Não. No inferno quem vai estar é Deus também. Mas lá, na sua ira santa, fulminando os ímpios e os demônios. O inferno foi criado primeiramente para os demônios sofrerem. E nós vamos estar lá no céu só com a parte boa de Deus, o amor. A ira também é bom. A ira é boa. Mas eu não quero receber ela. A ira é justa, é isso que eu quis dizer que ela é boa. Agora vamos voltar aí para o texto. O que ele diz? Que a gente deve cortar o desejo, a cobiça própria. Quando a gente corta a cobiça, a gente não peca e não morre. Tá vendo? Então, meu irmão, o que você deve fazer para não acumular esse tipo de pecado? Corta o desejo. Sabe? Tem uma frase do pastor Ibi Huber que eu gosto muito. Quem confessa a tentação, não confessa pecado. Quando você está sendo tentado, meu irmão, tem como você evitar até o fato de você ser tentado. E se você é tentado, confessa antes que você peque. E aí Deus vai te ajudar nisso.
Aí você não vai precisar experimentar o pecado, estar contra Deus. Então, analise bem a sua própria vida. O que os seus desejos te levam a pecar? Por exemplo, desejos sexuais. Se você está borbulhando, o jovem, né? Borbulhante em desejos sexuais. Não beijo, em ter relações. Se isso está borbulhando em você, meu irmão, então corta isso antes que dê ruim. Corta essa cobiça antes que ela vire pecado. Tá, você está nesse sentido, sabe? Seus hormônios estão flor da pele. Você vai pegar o celular para ver TikTok, para ver Instagram, meu irmão, isso vai dar ruim. Você vai pegar o celular para ver um filme? Não, isso vai dar ruim. Você está naquele hormônio à flor da pele. Você vai ficar conversando com uma menina no escuro, ou sozinho, andando pela rua? Não, isso vai dar ruim. Você vai ficar sozinho com sua namorada, com seu namorado? Não, isso vai dar ruim. Corta, evita, fica bem longe. E o Senhor nos dá uma arma muito poderosa. Ele fala o seguinte: vigiai e orai para que não caias em tentação. Então, para você até evitar a tentação, é vigiar e orar. Vigiar, está bem apercebido quem você é, seu nível de sujeira e depravação. E orar, está sempre orando. Meu irmão, a pessoa que ora bastante e vigia de igual modo, ela não é tentada. Olha só, meu irmão. Ela não é tentada. Não é. Rick, tem um pecado de estimação e um orgulho. Eu não consigo deixar de ser orgulhoso. Meu irmão, então vai orar. Ora, 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 ora. E fica vigiando. Fica vigiando. Quando você está perto dos outros, você fica citando a Bíblia. Filipenses 2. Filipenses 2, que é para colocar o outro acima de mim. Não. Eu não vou falar de mim, eu vou focar nele. Eu não vou pensar em mim, eu vou focar nele. Eu não sou melhor que ninguém, Deus é melhor, Ele é príncipe de Deus. Eu sou servo do Senhor. Se o pecado de estimação é mentira, meu irmão, lembra da palavra. Quem mente é filho do diabo. O diabo é pai da mentira. E vive orando. E essas verdades vão estar na sua mente e você vai estar constantemente nas suas relações interpessoais, do cotidiano, da vida comum, lembrando nisso, vigiando isso. Amém? Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Então, meu irmão, corta o desejo antes que ele vire pecado. Terceira maneira de não acumular pecados, conheça a lei de Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 4. É isso que eu acabei de falar. Você vai decorando os textos bíblicos e vai citando para você mesmo. Vai entendendo o que é certo e o que é errado e vai vivendo aquilo. Às vezes a gente erra sem saber que aquilo era errado. Pode abrir aí, cara. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, meu irmão, o que é o conceito de pecado? Transgredir a lei, transpassar a lei, errar a lei, não cumprir a lei de Cristo. E às vezes a gente não conhece a lei e vai errando. Eu lembro quando Deus me mostrou que maledicência era pecado. Eu já falei isso para vocês também algumas vezes. Meu irmão, eu falei assim, misericórdia. Nossa, eu não consigo transpassar para vocês a emoção que eu tive no momento. Eu falei, meu Deus, eu sou um miserável pecador. Eu estava pecando isso, não estava percebendo. Porque como é fácil a gente falar mal dos outros, a gente nem percebe. É muito fácil. Sabe, eu estava jogando bola com os meninos hoje. A vontade que dá é ficar falando mal dos outros. Nossa, errou o gol na cara. É muito ruim. Na escola, eu já dei esse exemplo aqui também. Não, o professor não sabe ensinar. A diretora é muito chata. Tudo isso é pecado. Hoje me dá um temor tão grande. Meu irmão, eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho medo às vezes de conversar. Fico conversando. Aí meu Deus, será que eu estou passando do limite? Meu Deus, me ajuda. Aí o que eu faço? O que a Sibeli falou na quinta-feira lá, sobre o livro de Provérbios? Quem lembra? O que é, Sibeli? Eu calo a boca, eu falo, quer saber? Eu vou ficar na minha. Então, quando eu conheci a lei de Cristo, que a maledicência, que é falar mal do outro, é pecado, meu irmão, aí eu parei de pecar nisso. Eu pelo menos parei muito, né? Evitei muito. Eu sou outro hoje, graças a Deus. E quando a gente conhece
aquilo que de fato é do agrado do Senhor, aquilo que não é, a gente consegue caminhar muito mais facilmente no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo vai nos guiando. Mas a gente precisa conhecer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o pastor pregou no domingo agora, nos ensinaria, nos faria lembrar todas as coisas. Então a gente precisa saber para ele nos lembrar. E ele nos ensinaria dentro daquilo que já é a sua palavra, naquilo que fica meio confuso às vezes de interpretar. Quarto ponto, meus irmãos, pedir perdão para os pecados já cometidos. Às vezes você fala assim, Henrique, você está falando estranho que eu faço, ou tem outros que eu já cometi. Então, meu irmão, pede perdão. Sabe, eu vou falar um negócio para você aqui, ó, um segredo. Conta para ninguém não, tá bom? Sabe qual é a melhor maneira de não acumular pecado? Não acumulando, eliminando esses pecados. Porque tem gente que vai, mais um pecado na minha mochila, outro pecado na minha mochila, outro pecado na minha mochila. Tem como apagar esses pecados. Joga o sangue de Jesus ali, acaba. Então, meu irmão, como é que joga o sangue de Jesus na minha mochila de pecado para eliminar o peso e não acumular mais? Confessando, arrependendo verdadeiramente. Esse texto aqui é para você decorar, 1 João 1, 8 e 9. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Vamos ler a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha o 9 agora. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aí você tem que ter decorado. Isso aí eu cito muito para mim mesmo. Nossa, eu deslizei na minha fala. Jesus me perdoa. Aí se Satanás me acusa, eu cito esse texto. Aí, meu irmão, estou livre. Um pecado a menos, não acumulando pecado. Tirei um da minha mochila. Amém, meus amados? E nós temos que ter uma vida de arrependimento. O arrependimento não é só para quando você se converteu. O cristão verdadeiro se arrepende todos os dias. Ou pelo menos, bem recorrentemente. Eu creio que é possível a gente passar dias sem pecar. Eu creio nisso. Então, não vou dizer todos os dias. Mas a gente tem que ter uma vida de arrependimento. O tempo todo vigiando, orando. E se a gente tropeçou, Jesus rasga o coração. Lá em Tiago fala que é para a gente rasgar o coração e com lágrimas nos contritarmos. Chorar mesmo, meu irmão. Porque tem crente que se arrepende assim. Jesus, aí eu pequei, né? Desculpa aí, me perdoa. Meu irmão, isso não é sentir o peso do pecado. Isso não é coração contrito e quebrantado. Isso não é lágrimas, isso não é um coração rasgado. O coração rasgado fala assim, Jesus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, Jesus. Jesus, eu comi um pão de queijo a mais, eu pequei contra ti, Pai, eu sou digno do inferno, eu cometi gula. É por isso, meu irmão, os crentes não têm temor de Deus. Não tem, meu irmão. Porque um arrependimento sincero é assim, meu irmão. A gente se arrepende, sabe quando? Quando a gente comete aqueles pecados maior. Aí a gente chora. Agora, quando é os pecados que a gente julga menor, a gente não chora por eles não. Sentir inveja. Jesus, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus, porque eu olhei e desejei a vida do outro, o que o outro tem. Ciúme, Jesus, me perdoa, Pai. Com lágrimas. Jesus, me perdoa pela minha zombaria, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu ridicularizei algo que é santo. Me perdoa, Jesus, com lágrimas. Tem gente que faz graça ainda. Não, arrependa-se verdadeiramente, meu irmão. Outra maneira de não acumular pecado, meu irmão, sendo amigo do Espírito Santo. João 16, versículo 8 e 9. O Espírito Santo está aí, o pastor pregou no domingo agora. Ele é o seu auxiliador, seu companheiro. Você recorre a Ele, você conversa com Ele. Pode abrir aí, Carlão. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, meus amados. 9 também. Do pecado porque eles não creem em mim. Isso aqui é Jesus explicando. Mas o Espírito Santo, quando Ele vier, e Ele já veio, amém? Ele já veio, Jesus já ressuscitou, já desceu em Pentecostes. O Espírito Santo está em nós. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te convence dos seus erros. Ele que mostra o caminho. Ele que está ali com você todos os dias. Então, meus amados, você tem que ser amigo do Espírito Santo, porque sem Ele você não consegue coisa alguma. Sem o Espírito Santo você não consegue o fruto que é dele. O fruto do Espírito é porque é dele, Ele está te dando.
É aquilo que eu falei na quinta-feira, que a irmã Rosinelli fez uma observação muito interessante, que todos nós erramos nisso. Sabe, eu estou ruim, eu não consigo agir bem com os irmãos. Meu querido, não tem a ver com você, tem a ver com o Espírito que está em você. O Espírito está tão grande em você, o amor dele, a presença dele está tão grande, que é ele que transborda para as outras pessoas, em bondade, em fidelidade, em domínio próprio, em amabilidade. A gente não consegue oferecer nada ao outro, porque se a gente oferecer misericórdia, a gente até consegue. Se a gente oferecer, sabe o que é violência, é maldade, palavras torpes. Isso que a gente oferece para o outro. Agora, do Espírito, a gente oferece tudo que é bom. Então é isso, meu irmão. Seja amigo do Espírito, que aí você vai andar em santidade. Essa é a resposta. Converse com ele, ore em línguas, busque o Senhor na palavra. Outra maneira de não acumular pecados é pedir a Deus discernimento daqueles erros ocultos. Salmo 19:12 nos ensina isso. A gente tem pecados ocultos que a gente não sabe, que a gente ainda não conseguiu discernir. Seja porque nós não conhecemos a palavra, ou porque simplesmente a gente não parou para analisar. Passou um momento ali do nosso cotidiano, da nossa vida, vivendo, deixa a vida me levar, não foi intencional, igual eu falei. Olha lá, Salmo 19:12. Quem há que possa discernir suas próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Então você tem que fazer essa oração. Jesus, se eu não fui intencional, e de uma maneira ou outra, meu irmão, é impossível você entender todos os seus pecados. Por isso que ele fala assim, quem há que consegue discernir todas as suas faltas, todos os seus pecados? A gente vai acabar tropeçando de algumas maneiras que a gente não consegue perceber, pela nossa limitação, pela nossa pouca maturidade. Quanto mais maduro você é, quanto mais caminho você está junto a Cristo, aí isso vai diminuindo, você vai conhecendo muito bem quando você é. Mas principalmente no início da jornada, você tem que fazer essa oração muitas vezes. Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi e não percebi, meus pecados ocultos. Senhor, me mostre, Jesus, para me arrepender com o coração correto. Jesus, me falta o quê? Será que eu não estou sendo fiel ao meu próximo? Será que eu não estou amando o meu próximo? Será que eu estou sendo leviano? Será que eu estou sendo insubmisso às autoridades? A meu marido, a meu professor, Sabe, pede a Deus, Jesus, onde eu estou errando? E se eu estou errando em algo, me perdoa, por favor. Não leve isso em consideração, eu quero santidade, eu quero ser teu servo piedoso. Nós devemos fazer isso. Outra coisa, meu irmão, para você não acumular pecado, isso aqui é muito importante. É resolver. Se você pecou contra alguém, contra o irmão, agora é um pecado em linha direta. Você vacilou com alguém, meu irmão? Então, resolva esse problema. Efésios 4:26 nos dá uma ordenança muito importante, que é para a gente resolver a treta com o nosso chegado, com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, até o dia raiar. Olha lá. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O texto ali está falando o seguinte: não deixe que o dia acabe com você irado com alguém, com você brigado com alguém. Não deixa. Você teve um bate-boca, você pecou em relação a essa relação interpessoal, você pecou contra o seu irmão, contra o seu amigo, contra o seu familiar, contra o seu esposo, contra o seu filho, contra o seu tio, você pecou contra alguém, meu irmão, não termina o dia brigado. Você se irou, não termina o dia irado. Isso a gente pode abrir para outras questões também. Qualquer pecado seu, arrependa-se no dia, não deixa passar um dia não, porque depois, presta atenção nisso aqui, se você não confessar seu pecado no dia que você cometeu, de preferência na hora que você cometeu, vai ficando mais difícil confessar ele, porque vai virando normal. Você vai dando vazão à carne, e que vai entrando junto ali, é a opressão maligna no seu cérebro, na sua mente. Eu falo, não tem nada a ver não, todo mundo peca. Não, ele que está errado. Não, ele que errou. Não, um pão de queijo. Não, mas isso é bom mesmo, ele que é ruim. Se você não se arrepende rápido, isso aí vai aumentando cada vez mais. Até que a Bíblia, isso é o extremo, né? Estou levando lá para o extremo. Mas até que a Bíblia diz que chega um ponto da mente cauterizar. E a pessoa não conseguir mais se arrepender de nenhum pecado. Pronto, essa pessoa está destinada ao inferno. Isso seria a blasfêmia contra o Espírito Santo na minha concepção. É você negar o Espírito Santo, abafar o Espírito Santo tanto, que aí já era. A mente cauterizou, você não dá espaço mais para o Espírito, só sobrou a carne, você está indo de mal a pior. Meus amados, isso é muito sério. A Bíblia diz lá em Mateus 18, como a gente lida quando algum irmão pecou contra nós? Sabe como é? Não vou ler o texto aqui não, mas os irmãos podem conferir lá, Mateus 18,
versículo 12, 13, 14, 15, eu não lembro direito, mas é por aí. Fala o seguinte, que se alguém pecar contra você, o que eu faço? Vou falar mal dele pelas costas? Não, claro que não, Henrique. Eu sei que isso é maledicência e fofoca. Eu sei que é pecado. Muito bem, começou bem. Já sei. Vou falar para o pastor. Também não. Não. Jesus fala, se algum irmão teve alguma falta contra você, algum pecado, alguma coisa que te deixou mal, vai até ele e tenta resolver. Sem falar para ninguém. Uma coisa que a gente tem que evitar, meus irmãos, é escândalo. A gente aprendeu isso em Romanos 14, essa semana. Escândalo, preservar a unidade a todo custo. Então, se alguém pecou, deixa aquilo ali entre você e ele. Resolva aquilo ali. Se você acha que alguém está errado em alguma coisa, resolva aquilo ali. Se alguma coisa do outro está te ofendendo, a ponto de aquilo virar uma mágoa, resolva com a pessoa, não fala para ninguém, até você ir resolver com ela. E aí, abre o coração. E abre o coração com paz, né, com espírito pacífico. Porque a gente também quer abrir o coração descendo a lenha, né, soltando os cachorros. Isso aproveita o espiritão. Aí, como que eu sei que eu estou descendo a lenha? Você chega para a pessoa e fala assim, só acho engraçado que... E solta, né? Não. Você chega, meu irmão, tem uma coisa que está me incomodando há um tempo já. Teve um dia que você falou isso, que você teve essa postura, e eu estou com mágoa no meu coração. Eu quero resolver isso porque eu amo Jesus, eu não quero estar contra Jesus, e eu amo a igreja de Jesus, e eu não quero estar contra a igreja de Jesus. Vamos resolver? O que você quis dizer com isso? Eu errei, eu fiz alguma coisa contra você? Meu irmão, se você fizer isso, vamos pôr assim, 90% dos casos resolvem assim, tete a tete, 90%. É muito raro você precisar ir para as outras etapas. E quais são as outras etapas? Jesus fala, se você tentou conversar com o irmão e vocês não se alinharam, aí sim, você chama uma testemunha, 2 testemunhas, de preferência irmãos maduros, de preferência o pastor. E aí fala, pastor, e com ele, de preferência com ele, você leva a pessoa. Pastor, eu tive uma treta, um embrólio com meu irmão, já tentei conversar com ele, não resolvemos, a situação é essa, resolva para nós, nos ajude. E aí vai tentar sentar e resolver, e geralmente resolve. E se não resolver, aí Jesus vai para o extremo. Nosso Deus é assim, meu irmão, ele tenta, mas chega no extremo, ele resolve também. Fala, se não der certo, aquele que realmente é o pecador da situação, ele não se arrependeu, leve diante da igreja, expulse ele da igreja e trate-o como publicano e pecador. Está fora do corpo de Cristo. Olha só, meu irmão. É assim que a gente resolve o problema dentro da igreja. Tá bom? Então, tem algum problema? Resolva. Vai dar certo. Esse caso extremo aí, vou falar a verdade para você. Eu só vi acontecer uma vez na minha vida. Só, então é difícil. Geralmente dá certo. E por último, pedir ajuda a seu irmão. Tiago 5,16. Para não acumular pecado, meu irmão, você tem que estar sendo discipulado por alguém, caminhando com alguém. Sabe, deixa eu ler primeiro o texto. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Repita, uns aos outros. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo tem poder. Então, o que a Bíblia diz? Isso é uma chave importantíssima. Você precisa caminhar com pessoas santas, que vão te ajudar a não acumular pecado. Meus amados, você tem um discipulador? Ora, os homens aqui, tem eu, tem o Robertinho, tem um pastor. As mulheres aqui, tem a pastora, tem a Mari, tem a Júlia, tem até minha esposa, se você quiser. Você tem a oportunidade de ter um discipulador. E esse discipulador vai caminhar com você, vai orar por você, você vai confessar os seus pecados que você não consegue, aqueles que estão acumulados, você não consegue deixar, você vai confessar esses, ele vai orar, ele vai te ajudar, vai te dar um conselho, se for necessário, mas o melhor é orar, mais do que um conselho, e aí você vai vencendo isso. É o segredo de você não acumular aqueles pecados que são muito pesados, você não consegue, já tentou e não conseguiu tirar ele. Você precisa de um discipulador, mas você busca, será que busca? A Bíblia diz que é para nós buscarmos, o livro de Tiago mesmo. Se alguém estiver doente, mande chamar presbíteros. E a oração com óleo
ungida com óleo, vai curar o doente. Então, o que o Tiago está falando ali? Você está ruim, meu irmão, você tem que tomar uma atitude, ir lá e chamar. Como que teu líder, como que teu pastor, como que alguém mais maduro que você vai saber os seus pecados? Vai poder te discipular se você não vai atrás? Vai te ajudar se você não está caminhando com ele? Acontece muito, a gente está precisando de uma palavra, aí chega um pregador que não sabe no domingo e fala exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Amém? Mas isso, meu irmão, não é discipulado. A gente não deve viver de misericórdia. Isso é viver de misericórdia. Isso é a misericórdia de Deus para nós. A gente deve viver de propósito, de princípio. O princípio é esse: caminhar com alguém mais maduro, que vai te ajudar no caminho, que vai te ajudar na jornada. Escuta isso. Lembra de Josué? Ele se tornou líder de Israel porque ele era discipulado por Moisés. Ele foi o único que ficou na barra da saia de Moisés ali. Por isso se tornou um grande homem. Você quer ser igual a alguém que você admira? O melhor, o mais ungido, com mais poder, ou pelo menos santo, irrepreensível, melhor do que você é hoje? Caminhe com alguém que você sabe que é maduro na fé. Receba dele um discipulado pessoal. Vá atrás dele. Ia caminhar mesmo, como Jesus tinha os discípulos dele. Ele literalmente andava por aí. Conversava bastante, tomava um cafezinho, almoçava, jantava. Caminhava junto. E aonde Jesus ia, eles iam. Sabe? Pastor Drauzio, o Lecão ali. Pastor Drauzio, o que o senhor vai fazer hoje? Vou lá em Viçosa. Posso ir com você? Vamos demais, velho. Pronto, você vai passar um dia sendo discipular pastor Drauzio. Estou aqui todo dia de manhã. Quiser vir, pode vir. A gente troca um papo aqui. Vou te dar uma palavra. Vou orar. Todo dia de manhã eu estou aqui. Então, meu irmão, as irmãs também, pode bater lá na casa da pastora, da Mari, vão te receber, tenho certeza disso. A gente tem que ir atrás. A gente tem que caminhar. Se você fizer isso, você vai ter a unção, eu creio, dobrada daquela pessoa que você está seguindo. No mínimo, você vai pelo menos ter os seus pecados curados, porque você vai confessar, você vai abrir o seu coração. E aí você precisa dessa coragem também, né? Se andar do lado e não abrir a boca, meu irmão, aí também não faz muita diferença, né? É igual aquela multidão que seguia Jesus. Isso era só seguidores. Discípulo é quem anda e abre o coração, como os apóstolos abriram o coração. Por isso que a gente vê os erros dele na palavra. Abre o coração mesmo. Amém, meus queridos? Então, essa mensagem dessa noite é para todos nós. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a acumular tanto pecado que a gente vai sair da presença, vai sair da filiação e vai voltar ao lamaçal do pecado. Isso é possível. É possível cair da fé. E para que a gente não caia da fé, para que a gente não acumule pecados e não se arrependa, né? Acumule pecados não se arrependendo, a gente precisa pelo menos desses princípios aqui, anunciados nessa noite, sendo vividos. E se você fazer todas essas coisas, meu irmão, você vai passar por um outro nível, que não é só lutar contra o pecado. Você vai ser um bastião de Deus, um imperador aqui nessa terra, um rei, um sacerdote. Você vai ser um general do reino. Você vai para outro nível. Você vai ver o extraordinário, ouvir o extraordinário. Hoje, o irmão lá de fora, o João, estava contando para mim que ele viu um anjo. Sabe o João? Lembra dele? Veio com um magrão? Sibeli lembra, né? Ele estava contando para mim hoje que ele viu um anjo, que ele estava lá deitado, não sei o quê. Aí ele abriu o olho assim e simplesmente ele viu um bicho com vários olhos azuis, asas assim. Ele tinha um formato meio de S. E ele sentia algo como uma cachoeira. Tudo isso a gente consegue, se você conhece a palavra, aplicar muito bem que é um anjo. São as manifestações de um anjo. Eu já falei sobre angelologia, não sei se os irmãos lembram. E ele viu esse anjo. Imagina. Isso é algo sobrenatural, muito gostoso de ver. Não estou falando que você vai ver isso todo dia, mas você vai viver um pouco disso todo dia, do sobrenatural.
Sabe, sentir o poder de Deus, orar pelas pessoas elas serem curadas, ter a sensação espiritual da guerra que está acontecendo entre anjos e demônios, ter o discernimento de espíritos, que é o nome disso, fluir nos dons, viver uma vida assim implacável, inabalável, que o pecado já não vai ser mais um problema para você, você vai começar a ser usado para ajudar os outros no pecado. Você não quer essa vida? Eu quero. Quer? Quem quer essa vida? Então se você quer a sua vida, levanta aí, vamos orar. Se você de fato, se essa mensagem falou ao seu coração, se tem algo aqui que você está errando, ou se você não está fazendo nada daquilo que eu disse, se você tem muitos pecados acumulados, então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, eis-nos aqui, Pai. Somos pecadores, miseráveis, Pai. Temos muitas vezes acumulados pecados, mas graças a Deus que a Tua misericórdia é muito grande e muito maior que Sua ira, muito maior. Graças a Deus, Pai, que não é literalmente 3 ou 4, porque senão a gente estava perdido. Todos nós, Pai, pecamos muito, somos miseráveis a todo tipo de depravação em nós. Mas o Senhor nos livra, Pai. O Senhor nos leva sempre para mais próximo de Ti. O Espírito Santo nos perdoe porque às vezes a gente tem esquecido de caminhar contigo. Nos perdoe, Senhor, porque a gente não tem caminhado com nossos líderes, sendo discipulado. Senhor, nos perdoe porque a gente não tem vivido uma vida intencional. Nos perdoe, Jesus, porque a gente não está cortando o desejo antes que ele vire pecado. A gente está dando vazão aos desejos. Nos perdoe porque a gente não lê a Bíblia e a gente não conhece o que é certo e errado e acaba cometendo. Nos perdoe, Jesus, porque a gente não se arrepende constantemente, verdadeiramente. Nos perdoe, Jesus, porque a gente não conhece os nossos erros. Senhor, a gente não consegue discernir tudo de errado que a gente faz. Nos perdoe por esses pecados ocultos. Nos perdoe, Pai, porque a gente deixa passar horas, dias, semanas, meses, sem resolver um pecado, sem resolver uma situação desgastante entre irmãos. Nos perdoe, Jesus. Nos ajude, Pai, a viver uma vida completamente voltada a Ti. Nos ajude a, nessa história, Pai, sermos como Amós, um simples pastor de ovelha, mas que viu e ouviu a voz do Senhor e foi usado como profeta, e viveu em santidade, e tem um nome escrito, Pai, não só na palavra, mas no livro da vida. Nós Te amamos, Jesus. Nos ajude, Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus amados.